primeiramente assim, quando eu estou pregando, eu não tenho nada programado, nada assim, eu estudo, leio a Bíblia, né? Mas eu sequer sei o que eu vou falar, porque é ação do Espírito Santo. Então, para mim, depois de estar ouvindo e vendo, é importante para mim ter um aprendizado, ver onde eu errei, onde está certo, onde precisa melhorar. E uma segunda coisa é assim, eu estou aqui em 10, e hoje com a internet, você tem uma oportunidade de uma coisa que você falou aqui hoje, ela está sendo novamente N vezes, por exemplo, a pregação do irmão que teve aqui no domingo retrasado, está na internet, quer dizer, as pessoas podem estar vendo outra vez. A pregação da irmã Dirce ali na igreja, eu tenho colocado também na internet, é uma forma de divulgar o evangelho. Amém? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para os irmãos, antes de entrar nesse tema, né? Porque sempre assim, sempre toda vez que eu venho aqui, eu tenho procurado falar de algum lugar da Bíblia que é exemplo para a gente, né? E eu falei uma vez aqui sobre Abigail, uma outra vez eu falei a respeito de Maria, mãe de Jesus, falei também a respeito de Raabe, não lembro se foi mais algum, mas... E o que o Espírito Santo me moveu para falar, dessa vez, era uma mulher, e na realidade o exemplo é o inverso, é um exemplo para não ser seguido, né? Mas, então vamos começar com uma pergunta que eu, talvez vocês não saibam, talvez não, mas gostaria de saber que irmã sabe aqui qual era o nome da esposa de Sansão. Você ouviu falar bem baixinho? Quem falou? Sansão Dalila. Esse era o nome da esposa de Sansão? Não. Sansão também, num período da vida dele, ele saiu com uma prostituta. Alguém sabe o nome dessa prostituta? Falou Dalila. Também não era Dalila. Olha que interessante. Sansão ele teve um relacionamento na Bíblia com 3 mulheres. A primeira mulher ele foi casado. Só que a Bíblia não fala o nome dela. A segunda mulher com quem ele relacionou era uma prostituta. Né? Tanto que quando ele se relacionou com essa prostituta, tentaram prender ele na cidade. O que ele fez? Ele saiu com os portões da cidade e levou os portões. E aí diz na história bíblica que ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek. Interessante. O único capítulo da Bíblia em que fala dessa mulher, que nós vamos estar lendo, é no livro de Juízes 16. E nem mais um lugar da Bíblia se fala o nome de Dalila. Agora, se Deus permitiu que fosse citado o nome de Dalila, só lembrando das outras, e está lá na Bíblia, cadastrado, é porque tinha algum motivo. Então vamos tentar, através da leitura de Juízes 16, tentar abstrair qual é a mensagem de Deus para nós em relação a Dalila. Amém? O texto diz assim: Sansão é traído por Dalila. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda noite puseram espias à porta da cidade. Porém, toda noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cume do monte que está defronte de Hebrão. E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assombrar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos. E te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vinhos frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhes trouxeram 7 vergas de vinhos frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou-o com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vinhos como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse
que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da tela. E ela as fixou com uma estaca e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da tela. Então ele lhe disse: como dirás que em ti amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a noite. E descobriu-lhe em todo o seu coração e disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, isso ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os demais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora descobriu-lhe todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela, e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela os fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou ao homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça ele começou a crescer como quando foi rapado. Amém? Então, o único lugar da Bíblia onde fala de Dalila é nesse texto. E nós vemos a ação da Dalila, né, por 3, 4 vezes. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é assim: o fato da Bíblia especificar o nome de Dalila é porque Deus queria mostrar uma coisa para mim e para você. E qual é a primeira coisa que Deus quer mostrar aqui? Que Sansão, apesar de ser um homem forte, apesar de ser um homem que carregava nas costas o portão da cidade, apesar de ser um homem que com uma queixada matou 1000 homens e fez e aconteceu, o que havia aí do lado dele? Uma mulher. Uma mulher que não tinha a força de Sansão, uma mulher que não tinha os punhos de Sansão, mas uma mulher que tinha a astúcia que Sansão que tinha. E uma mulher que tinha um objetivo. E eu pergunto para vocês aqui, qual era o objetivo primeiro de Dalila? O primeiro objetivo dela, com certeza, não era o dinheiro. Não foi. Por que não? Aí então não foi esse o objetivo dela. Porque quando ela conheceu Sansão, ela não tinha uma proposta para ela de receber o dinheiro como pagamento por ele. Então, provavelmente, ou ela gostou dele pela beleza dele, ou pela força dele, alguma coisa que Sansão tinha que agradou. Só que, como a Bíblia diz que ele havia se afeiçoado a ela. Detalhe: quando alguém se afeiçoa a alguém, isso começa a chegar nos ouvidos das pessoas que estão ao redor. Você sabia que aquele está gostando? Você sabia que o cara está gostando da família? Você sabia? Então realmente começou o burburinho. E começou aquele diálogo, então todo mundo começou a saber: peraí, quem é? Sansão sabe os portão lá? Está caidinho por Dalila. E isso caiu no ouvido de quem? Caiu no ouvido dos príncipes. E há muito tempo os príncipes queriam uma forma de atingir Sansão. E quando eles sabiam que Sansão estava afeiçoado a Dalila, o que eles pensaram? Opa, agora nós temos uma arma, uma mulher. Se realmente ele gosta dela, ela vai conseguir convencer ele. Cedo ou mais tarde, ela vai conseguir convencer ele. E realmente a mulher tem esse poder. Porque o homem, talvez ele tenha ali a força, né? A estrutura mais firme, seja um pouco mais duro no falar. Só que tem uma coisa: a mulher